em breve. Pronto, hein? Agora vou conseguir ter um. Colocar pro Marco aí que eu mutei ele aqui porque tava dando uma chieira lá, mas eu não sei se ele percebeu isso. Você percebeu, ô Marcos? Dá um joinha aí se você tá me ouvindo. Você viu que o seu tá mudo, né? Aí eu mutei ele porque tava dando uma chieira. Eu acho que o seu tá usando a caixinha de som. Tem que ligar o microfone de novo. Aí onde tem seu microfone, clica nele aí para voltar o som. Não deu? Sai e entra de novo então, que eu não sei. Eu que te... Aí, voltou. Voltou. Achou! Então, eu percebi que você tinha botado aqui. Na verdade, eu tava dando comida pro Gabriel ali, tava chorando, tinha Eu cachorro pensei que era. latindo aqui no Pois é, eu fundo. pensei que era o Gabriel, mas acho que é o cachorro que você deixou sem comida. É, tem um cachorro latindo aqui, mas já calou a boquinha já. Loucura, loucura, O cachorro loucura. tava querendo comida também, mãe. Mas eu tô no Viva Voz, Ah, não, beleza. no computador, eu não tô com fone não. Eu entendi. É porque às vezes o microfone capta o som da caixinha, aí reverbera, aí até dá microfonia. Isso. Mas ok. Ficando distante não tem problema não. É só deixar a caixinha de um lado e o microfone do outro que dá tudo certo. Se começar a apitar, a gente te avisa. Tocar. A gente está combinando aqui, se bem que já deu horário, né? Deu 8h15 aqui. O Davidson acabou de entrar, boas-vindas aí para o Davidson. A Amara disse que ia entrar, não sei se ela conseguiu. Ela estava com um problema tecnológico, que ela não estava entendendo como é que funcionam essas coisas. Mas é aceitável porque, de fato, no primeiro momento é complicado de mexer com esse monte de coisa, né? Na impossibilidade da gente se encontrar presencialmente, eu acho que essas tecnologias elas ajudam a diminuir um pouco essa distância física, né? E aí colocou aí, vocês viram aí, né? Boa noite, eu e Marcela estamos aqui. Boa noite. E aí, hoje era a data do nosso GECOI mesmo, o anfitrião era o que escreveu aqui? Davidson. Tá, o Davidson está participando, tô vendo. O Fabiano, que é o nosso. Estava escalado para ser o nosso anfitrião, aí eu fiz contato com ele, ele pegou o estudo. Eu vou até trocar aqui, tá? Pra gente começar daqui a pouco, mas nós vamos naquele padrão. Vamos fazer um pequeno louvor. Não dá pra gente cantar junto porque o tempo de internet de cada um é diferente. E aí o Marcos faz com a esposa lá, a gente ouve e louva com o nosso microfone mutado. Aí você vai cantar no mesmo tempo que ele. Porém, só não abre o seu microfone, senão a gente não vai conseguir entender nada, tá? Na hora do louvor aí. Aí é só cada um cantar em casa mesmo e vai dar tudo certo. Vou dar uma chamada aqui só no grupo lá para saber se mais alguém vai entrar, que aí a gente começa. Só vou chamar aqui no WhatsApp. Pessoal, estou escrevendo, tá? Estamos já em nossa reunião de GECOI. Vamos começar, ok? Caso entre, favor colocar o Cristiane, microfone ajuda aí, Marconi. no mute. Quem? A Cristiane do Nilson. Ela mandou para você aí? Ela mandou no grupo aí, ó. Deixa eu ver. Não li. Deixa eu perceber. Como faz para participar? Ah, tá. Clica no link. Manda de novo, viu? Se for no celular, instala o aplicativo. Se for no computador, segue o que aparecer na tela. Deixa eu copiar o link aqui. Colar aqui no grupo. Colocar umas mãozinhas aqui indicando que é o link. Link.
Boa, mandei. Aguardar então só para ver se ela consegue entrar. Agora ela conseguiu. Permitir. Oi, Cristiane. Ele entrou e saiu. Igual The Flash. Agora apareceu aí, ó. Ela apareceu? Apareceu. Boa. Oi, Cristiane, boa noite. Você pode falar ou pode escrever. Os dois dão certo. Tem do lado aí, tem um balãozinho escrito chat. Se quiser escrever, é só colocar lá que todo mundo consegue ler. Mas se quiser que a gente ouça a sua voz, aí tem o desenho de um microfone vermelhinho. É só você clicar em cima dele e permitir. Boa noite. Boa noite, Cristiane. Seja bem-vinda ao nosso Boa noite. telefone. E aí, Cris? Boa Boa noite. noite. Tudo bem? Tudo jóia. Joia. Tudo bem. Saudade. Saudade também de todo mundo, mas... Tô enferrujado já, não tô sabendo nem mais tocar música nenhuma. Eric tá entrando. Boa noite, Eric. Acena aí pra nós. Eric tá lá, tá no Espírito Santo, Eric? Escreve ou acena ou fala no áudio aí pra gente saber. Boa noite, Espírito Santo. Agarrado aqui. Boa. A esposa tá aí ou tá aqui? Tá aqui na cozinha. Ah. Boa, né? Preparando aí a refeição pra gente daqui a pouco, né? Exatamente, estão todos convidados. Manda pelo correio, é só delivery agora. Mesmo assim, gente, o negócio é complicado, né? No primeiro dia que parou tudo, aí a gente não tinha comido ainda, aí eu fui pedir um delivery, né? O negócio chegou, parecia questão de guerra. O motoqueiro colocou em cima do negócio com a luva e falou assim, pega aí. Aí eu peguei, cheguei em casa, peguei um pano, abri com toda a segurança, peguei, tirei, falei com a Gleice, vamos passar álcool em gel nesse negócio todo, que eu não sei, do jeito que ele fez, eu fiquei até com medo, eu não vou esterilizar esse negócio todo antes de abrir. Mas foi a cena de filme, mas é o que está acontecendo de fato. Até com delivery a gente fica meio, né, meio assim paranoico, velho. Meu Deus do céu, o que eu faço? Pego ou não pego? Eu acho que até o delivery está passando aperto nesse momento, aí não deve estar tendo muito pedido, não. Bom, eu acho que a gente pode começar, né, Fabiano? O que você acha? Mas podemos, hein? E aí o pessoal foi entrando. Orar, começar a louvar, Isso, o pessoal foi entrando, vai pegando o caminho andando aí, né? Pode ser? Boa, vamos embora. Pastor, tá com o microfone ligado aí? Agora, Vamos lá, você faz uma oração pra gente aí para começar, então? Senhor Jesus, te agradecemos por esta reunião, ó Deus, esse encontro. Amém. De fato, nós estamos unidos em um só espírito, em um só corpo, na presença do Senhor, ó Deus. Sabemos, ó Pai, que no Senhor não há distância física, geográfica, no Senhor não existem barreiras, e é por isso que nós podemos desfrutar dessa comunhão, mesmo que, ó Deus, entendamos que seja o tempo de se afastar, de abraçar, ó Pai, mas nós cremos que temos sido abraçados pelo Senhor. Então, obrigado pelo cuidado do Senhor com cada um dos meus irmãos, com cada um, ó Deus,
destes, ó Pai, que estamos aqui juntos nesse momento, que a bênção do Senhor seja sobre nós. Ajuda-nos a aproveitar esse momento de comunhão, de louvor, de aprendizado da Tua palavra, e assim sermos edificados também. Como é bom também poder matar a saudade um pouco, ver o rostinho dos irmãos e saber que as coisas estão caminhando bem, ó Deus. Louvamos e bendizemos o Teu precioso nome. Amém. 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 Muito bem. Só para a gente combinar a dinâmica aqui, nesse primeiro momento a gente vai fazer um louvor com o Marcos e a esposa lá, e aí a gente bloqueia todo mundo o microfone, tá? Porque os tempos de internet são diferentes. E aí, para não dar eco, não dar nenhuma latência, a gente só escuta e louva no tempo que chegar aqui para a gente. Depois que ele fizer 2 canções, aí eu volto a falar com vocês, eu coloco na tela aqui para o Fabiano explanar, a gente fica mutado de novo. Aí, se você precisar, Fabiano, você dá a indicação aí de que é para subir a tela, descer a tela, ou se você quiser, se tiver ele aí e quiser apresentar, tiver no computador também, pode ser você apresentando, não tem problema não. E depois, em sequência, a gente volta depois a ligar o microfone de todo mundo para a gente comentar a respeito do que estiver sendo explanado. Pode ser assim? Ok para todo mundo? Ô Fabiano, você prefere você apresentar aí ou quer que eu apresente a tela daqui? Pode colocar aí. Pode colocar? Então eu vou parar a apresentação aqui. Vai ser bem interativo. Aliás, eu vou colocar agora, não vou deixar o momento do louvor, tirei todas as telas, tá? Então vamos lá, o Marco, pode ligar seu microfone que a gente vai desligar o nosso aqui, aí a esposona canta, você canta também, que eu sei que você canta bem. A gente vai mutar o nosso microfone agora e aí você canta e a gente canta daqui, tá? Que o tempo de internet de cada um é diferente. Amém. Boa noite, pessoal aí, para todos. Deus abençoe todos vocês aí. E vamos aproveitar esse momento agora, para aí de onde você estiver, estamos louvando ao Senhor juntamente, tá? Com seu microfone mutado, conforme disse o boss, o chefe, Marconi. Deus possa abençoar todos vocês e vamos louvar ao Senhor, primeiramente, com bom estarmos aqui louvando a Deus.
mostre para nós. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus. Um só amor, um só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus. Um só amor, um só Espírito. Sempre bom poder louvar ao Senhor em todos os momentos, em qualquer situação. É momento de nós louvarmos ao Senhor, agradecer a Ele pelo quão bondoso, quão maravilhoso Ele tem sido por cada um de nós. Agradecer pelo cuidado que o Senhor tem tido com cada um de nós, apesar da distância, apesar desse momento difícil, complicado. Nós não gostaríamos de estar passando por isso, mas ainda assim nós temos visto a provisão do Senhor chegando às nossas portas, chegando à nossa mesa. O Senhor não tem deixado nos faltar nada, e ainda assim o Senhor tem nos dado alegria, o Senhor tem nos dado essa oportunidade maravilhosa de podermos estar aqui juntos, entre irmãos, podendo louvar, podendo estar compartilhando experiências, podendo aprender um pouco mais do que Ele tem para ministrar nos nossos corações nessa noite. Então vamos agora de... Não seremos abalados. Na batalha permaneceremos se exércitos seguirem contra nós. Não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Quando vier essa escuridão, não temerá o nosso coração. A esperança nasce com a luz. Deus é por nós, Ele é o vencedor. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Nós confiamos, confiando em nosso Deus e em seu eterno amor. Não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos
Meus inimigos cairão, nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há, Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Qualquer bem, nosso Deus. Venceu o eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Qualquer bem, nosso Deus. Não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe os irmãos. Amém. Amém. Voltou meu áudio? Joinha? Obrigado. Então, vou colocar na tela o estudo, tá, Fabiano? E aí a palavra agora está com o Fabiano, o restante muta, e o Fabiano vai ficar com a palavra. Deixa eu só mudar aqui. Ok. Vamos lá, então. O estudo, geralmente o estudo de Record, ele tem a liberdade de participação, né? Então, vai ser importante na hora que fizer as perguntas, né? O pessoal pode tirar do mudo aí e ficar à vontade em participar, por favor, porque essa a dinâmica do estudo é assim, né? A gente lê, a gente faz aqui a base bíblica e a gente vai discutindo entre a gente aqui e tirando as conclusões, beleza? Então, vamos lá. Então, o tema hoje, lidando com as frustrações. Antes disso, eu vou fazer mais uma oração, para que Deus conduza esse momento, né, na nossa vida, mesmo que a distância, mas que o Espírito Santo, Senhor, que na casa de cada um possa agir de forma poderosa. Senhor Jesus, nós te louvamos, ó Pai. Te agradecemos por mais um dia que o Senhor nos deu. Deus, te agradecemos pela tecnologia, Pai. Que o Senhor aprove o homem ter inteligência suficiente para criar, e em meio a esse afastamento social, a gente tem a oportunidade de ver os irmãos através de uma tela de computador, de um celular. Isso é prova do amor do Senhor para conosco, Deus. Muito obrigado, Deus, pela tua graça, pelo teu amor sobre nós. Conduza esse momento aqui agora, Pai, que nós possamos ser de forma exponencial edificados, ó Deus. E que o Senhor tenha liberdade, ó Pai, em falar em nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Pessoal, então vamos lá. Lidando com as frustrações. A primeira coisa que a gente precisa entender é essa frustração aí, ela tem um significado, assim, de tentar fazer as coisas e não conseguir. Tentar fazer a coisa correta e não conseguir. É nesse sentido, tá? Então, a gente vai ler o livro de Marcos, capítulo 14, do versículo 66 a 72. Essa é uma história de Pedro, né? Da negação, né? De Jesus ali, como mestre. E depois Romanos, que é uma história de Paulo, né? Paulo explanando sobre a questão do pecado na vida dele. Então, o que eu vou fazer aqui? Para a gente já até treinar a participação aí. O Marconi pode ler para a gente essa parte de Marcos 14, né, de 66 a 72. E aí eu pedi o pastor para ler Romanos, se possível, aí 7, 14 a 25, só para a gente interagir. E aí você coloca ativa o microfone e a gente muta aqui. Beleza? Pode ser? Marcos 16, né? É o Marcos 14? Marcos 14. Só para a gente relembrar a história, que é bem conhecida, mas é bom a gente ler. Todos encontraram, irmãos? Todo mundo com a Bíblia na mão aí? Abriu aí no computador? Então, Marcos 14, 66 até o 72. Estando Pedro embaixo do pátio, veio uma das criadas do sumo sacerdote, e vendo a Pedro,
que se aquentava, fixou e disse: Tu também estavas com Jesus, o Nazareno. Mas ele o negou, dizendo: Não o conheço, nem compreendo o que dizes. E saiu para o alpendre, e o galo cantou. E a criada, vendo-o, tornou a dizer aos circunstantes: Este é um deles. Mas ele outra vez o negou. E pouco depois, os que ali estavam disseram a Pedro: Verdadeiramente és um deles, porque também tu és galileu. Ele, porém, começou a praguejar e a jurar: Não conheço esse homem de quem falais. E logo cantou o galo pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: Antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. E caindo em si, desatou a chorar. Amém. Então a gente vê a história de Pedro, né? Pedro, só para a gente contextualizar, um pouco antes tinha falado com Jesus, perguntou, né? E ele, bravo, falou: Não te nego não, Jesus, estarei contigo até o fim. Aí a gente conhece a história. E nesse momento aí, chega o momento daquele nega, né? Que Jesus fala que ele vai negar, antes que o galo cantasse, negava 3 vezes. E aí, então, acontece esse fato na hora da prisão de Jesus. Vamos pro próximo texto, então, Romanos 7, 14 a 25. O pastor consegue ler para a gente aí, por favor? Beleza. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não, porém, o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desaventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Acho que congelou a imagem lá do Fabiano. Fabiano, volta! E o áudio também, né? Acho que ele deu uma travada na internet. Travou. Cadê a Marcela? Marcela, você tá aí? Não, filha, é só para manter a informação aí. Voltou, eu vi aí. Travou aqui, voltou. Agora eu tô te vendo. Estão me ouvindo? Agora sim. Tá me ouvindo aí, pessoal? Agora sim. Ah, ok. Não, beleza. Deu uma travada aqui, mas vamos lá. Bom, então são 2 personagens bíblicos, duas passagens bíblicas retrata um momento de dificuldade, né, na carreira cristã. Lembrando que Paulo, nesse momento que ele está escrevendo ali, ele não é simplesmente um projeto de apóstolo, né? Ele já é apóstolo, já está na missão, já passou por várias coisas, né? Várias provações, várias intimidades, né? Várias situações com Cristo, e descreve sobre a dificuldade de lidar com o pecado, né? E Pedro, um cara que andou com Cristo, que viu os milagres acontecer, né? O próprio Cristo foi ministrado pelo próprio Cristo, e também
teve as suas dificuldades na hora de provar, né, a fé cristã, teve a dificuldade por ser pecador, né, como todos nós. Então é sobre isso que a gente vai estudar, sobre essas frustrações, mesmo sendo crentes, né, tementes ao Senhor, nós ainda estamos nesse plano terreno e precisamos, né, totalmente do Espírito Santo para poder lidar com nossas frustrações e com o pecado, né. Então vamos lá, vamos ali agora com as participações, que é importante. Além de outros casos na Bíblia, se você for ler aí, tem vários casos, tem o caso de Davi, né, um homem segundo o coração de Deus, que também passou por dificuldades com o pecado, de lidar com o pecado, e nem por isso deixou de ser o homem segundo o coração de Deus e de edificar nossas vidas na história bíblica, né. Então, pensando aí em questão da parte de Marcos, né, já indo para a parte de Pedro, qual a impressão, primeira pergunta, qual a impressão você tem do caráter de Pedro após ler sobre este fracasso? Pensando nesse sentido, de que Pedro era um cara que andava com Cristo, era um dos que ficava próximo ali, né, junto com João e Tiago, perto de Cristo o tempo todo, impetuoso, né, a gente tem como característica Pedro um cara que, na nossa ideia, iria proteger Jesus de todas as coisas, né, por causa do seu perfil, e de repente ele sofre esse fracasso. Então, qual a impressão que você tem em relação a Pedro após, se você tivesse ali na hora, se fosse um dos apóstolos, por exemplo, né, você estava do lado de Pedro ali, e visse aquela cena de Pedro negando Jesus 3 vezes, qual que seria a sua impressão? Fique à vontade, por favor. Ô, Fabiano, de repente você direcionar para quem também ajuda. Boa dica, boa dica. Quem está aí? Vamos ver aqui. O Marcos, então, vamos lá, Marcos. Então, qual a impressão que eu tenho do caráter de Pedro? Eu penso que naquele instante, Pedro vendo o sofrimento de Jesus, as coisas que estavam acontecendo ali com o mestre, e fatalmente Jesus, ele seria crucificado, Jesus, ele morreria conforme ele já havia falado para os seus discípulos. Imagino que Pedro, ele sentiu medo da morte, ele teve medo da morte também. E embora Jesus tivesse falado para eles que eles seriam perseguidos, que aquele que quisesse ganhar a sua vida deveria perder, ele já tinha ouvido tantos ensinamentos do mestre acerca de que a verdadeira vida, ela é quando nós perdemos a vida para o mundo, quando nós nos desligamos do mundo e nos ligamos a Jesus. Mas ainda assim, Pedro, ele sentiu medo, ao meu ver. E todos nós, em algum momento de nossas vidas, nós lidamos com essas situações de fracasso, de medo, de dúvida, e isso nos acaba nos levando a situações pecaminosas, situações que nós, de alguma forma, acabamos pecando contra o nosso Deus. Então, ainda assim, embora Pedro, ele talvez tenha tido medo ali de perder sua vida, Pedro era um homem de caráter muito forte, né? A gente vê isso ao longo das Escrituras, e não penso que ele perdeu parte do seu caráter naquele momento, mas foi um momento específico em que talvez ele desconfiou, talvez ele temesse pela sua própria vida. É um pouco do que eu consigo ver nessa situação específica, o que aconteceu com o apóstolo. Ok, alguém para completar aí, a fala do Marcos? Nesse caso, eu vou direcionar, porque só para que se alguém quiser completar. Eu acho que quando pergunta caráter, cara, é um negócio pesadão, né? Com a impressão que a gente tem do caráter de uma pessoa, e aí a gente analisar isso só através de uma circunstância, pelo menos, Marconi, acho super difícil. Porque, assim, como o Marcos colocou, era um momento diferente. E Pedro é um ser humano, Jesus é Deus. E tanto é que Jesus, mesmo nisso tudo, é compreensivo, né?
graças a Deus que ele é compreensível com a gente, com os nossos erros, porque assim, quem nunca no momento de raiva deu vontade de pegar o outro e esganar, deu vontade de denunciar a pessoa, quem nunca se envolveu com mentira no momento de aperto, e depois, né, a gente, graças a Deus, temos o Espírito Santo para poder nos conduzir e falar assim, olha, você tá errando aí, vacilão. E quem nunca, né? Todos nós somos pecadores, e o nosso advogado é Jesus Cristo, Deus, Jesus Cristo homem, e aí até eu faço assim para a minha mente uma questão de que Jesus, como Deus, desce da sua glória e vem a este lugar, e aí ele mostra para a gente o seguinte, poxa, eu sou o ser humano agora como vocês também, e é possível caminhar nesse planeta aí. Mas para nós que não temos as duas essências aí, não somos Deus e somos só apenas humano, quando o negócio aperta demais, a gente modifica. E a gente está vendo isso nesse momento agora que a gente está passando, né? Quantas pessoas se revelam para o bem e para o mal frente a essa pandemia que está acontecendo. E eu falo assim, ainda estamos controlados, né? Graças a Deus, mas se chegasse a um momento de falta de alimento, de escassez de água, a gente faria igual a gente vê nos vídeos aí na Venezuela, crente passando em cima de crente, pisando no outro para pegar um saco de arroz, para pegar água, a gente meio que vira bicho, né? Então, assim, eu não julgo o caráter de Pedro só com essa passagem não, porque é muito complexo. Julgar o caráter de uma pessoa só com um fato dela. É por isso que a gente tem que treinar a ter um coração perdoador e ser amável com os outros, porque às vezes a gente aponta a dificuldade do outro de se expressar, de fazer determinada coisa, esquecendo que se a gente estiver em determinados apertos, naquela fraqueza que nem a gente sabe que a gente tem, a gente pode fazer ações assim parecidas. Mas quando a gente vê esse texto, né, aquele aperto que ele estava passando, alguns vão dizer assim, tá vendo, o cara não fez por onde também, negou 3 vezes, o galo cantou, você é um pecador e todo mundo acusando, e ele teve medo de morrer. E aí, naquele momento ali, ele ainda, eu creio que ele ainda não estava, apesar de estar seguindo o mestre, ser o que tem um temperamento mais aberto, Pedro ainda não tinha caído a ficha, né? Para nós aqui, eu que sou mais antigo, o cair a ficha tem muito sentido. Pedro ainda não tinha caído a ficha. E só depois, lá na frente, né, quando a gente vai ver ali ainda a questão de Pedro e de Paulo, que lá na frente em Atos, que a gente vai ver que agora sim, caiu a ficha. Ele então reconhece, consegue perceber quem é Jesus, que ele é Deus e o tamanho da obra do Senhor. Então, nesse momento aí, específico aí, ainda não tinha caído a ficha. Contribuir. Quando eu estava estudando aqui, e aí eu fui dar uma voltada na Bíblia para ver algumas passagens de Pedro, né, junto com Jesus. E aí, por exemplo, Pedro tinha acabado de arrancar a orelha, cara, de um soldado que queria prender Jesus. O cara era violento, né? O cara era... Jesus pergunta, quem disse que eu sou? Tu és o mestre. E na hora do aperto ali, ele vacilou. E aí o Espírito Santo falou comigo assim, a Bíblia, cara, ela relata, o único perfeito na Bíblia foi Jesus, né? Os exemplos que tá lá são homens comuns como nós, né? E uma situação dessa de terrível, e como Marcon disse, naquela hora que ele viu Jesus sendo preso, massacrado, julgado, o mestre que para ele era ele entendeu que era o soberano, né? Quando ele responde que tu és o Cristo, então naquela hora ele entendeu quem era Jesus. E ver Jesus sendo definhado daquela forma, né? Foi ali uma dúvida grande no coração dele. Mas serviu também que naquela hora a ficha cair e se tornar quem ele tornou, né? Depois, na história, a gente conhece quem Pedro se tornou. Bom, e aí eu já entro aqui na segunda questão, dando um exemplo dessa situação que eu passei. Você já passou por alguma situação que percebeu nitidamente que pisaria na bola com Jesus? E aí, estudando também, eu lembrei de uma situação parecida comigo. Ainda no segundo científico, né? Antigamente era científico, 3º ano do 2º grau. Eu estudava numa escola particular e a referência de cristão ali na hora das orações sempre era eu, sabe? Ia começar as reuniões, vamos orar, quem orava? Fabiano é crente, ele ora. Um belo dia, numa educação física, teve um campeonato lá,
antes de começar o campeonato, fizeram também pedir para eu orar. Eu orei e tal, abençoando o campeonato, com a sala, entre as salas, né, da escola. E aí, na hora do jogo, rapaz, eu arrumei uma confusão, eu provoquei a confusão, generalizada, uma briga lá com um adversário do outro time, e assim, um negócio terrível. Ele expulsou todo mundo, briga para todo lado, no outro dia ninguém entrou na escola sem os pais, o trem foi feio. E naquela hora que eu tava vendo, que eu comecei a brigar, os meus colegas desceram para me defender e não deixaram eu brigar com o rapaz, sabe? Só que na hora que eu tava vendo aquela situação de longe, o Espírito Santo veio no meu coração na hora, falou, o que você fez, cara? Cara, me deu uma vontade de chorar, um desespero de sair correndo, porque eu tinha acabado de orar no início do jogo, né, do evento, e provoquei uma confusão total. E fiquei uma semana dessa forma. No outro dia eu só entrei na escola com minha mãe, e eu só sabia chorar, mais nada. Minha mãe falando lá, o povo falando, e eu chorando, e ela perguntando, por que você está chorando? Agora não tem jeito de você chorar, não. Eu falei, eu tô chorando porque eu tô arrependido demais do que eu fiz, né? E o menino... Bom, enfim, quem pode contar mais alguma coisa nesse sentido aí? Desse dia, então, eu senti mais ou menos o que Pedro sentiu ali. Tinha certeza de que eu era forte espiritualmente o suficiente para resistir às tentações, mas acabei caindo. Alguém tem mais um exemplo aí para poder dividir com a gente? Eu queria ilustrar aqui uma situação, talvez comum para vários de vocês aí, talvez vários de nós já passamos por isso em algum momento em nossas vidas. E eu sinto que isso também é uma forma de nós negarmos a Jesus. Por diversas vezes, né? Às vezes ali em rodinhas de escola, faculdade, ali na empresa, ter um grupo ali falando, contando piadas obscenas, falando algumas coisas que a gente sabe que desagrada ao nosso Senhor, e a gente está ali participando, a gente está ali rindo com aquilo tudo, e momento de nós, inclusive, lançarmos uma palavra de Deus, de nós não participarmos daquela situação, e às vezes a gente participa e ainda ri de tudo aquilo, e eu penso que isso também é uma forma de nós negarmos ao Senhor Jesus. Show de bola. Agora, a terceira pergunta, ela é bem... Vamos tomar cuidado para a gente não julgar demais, né? Se você estivesse assistindo a tudo o que aconteceu com Pedro naquele dia, o que teria dito a ele logo depois? Olha que pergunta. Vambora logo, cara. Vambora, vaza. Vai. Vaza que o bicho pegou, cara. Vambora. Vamos para casa. O último a chegar é a mulher do pato. Lascou, ele já avisou. Cara. Uma situação complicada ali. No meio daquela multidão. E depois você, né, realmente é complicado de saber o que a gente ia falar ali, cara. Muito, muito, muito complicado. Bom, então, falando agora de Romanos aí, comparando a história, né? O texto aí, o estudo nos leva a comparar. A primeira pergunta de Romanos 7. Como a experiência de Paulo, descrita em Romanos, né, pode ser comparada à experiência de Pedro em Marcos? Como essa experiência que Paulo nos descreve, né, da briga dele com o pecado ali, né, da reflexão que ele faz em relação às coisas espirituais e às coisas carnais, né? O que isso tem aí de comparação com a história de Pedro? Pastor, nos ajuda nessa aí. Então, é tudo aquilo que a gente já sabe, né? O desafio de colocar em prática as verdades bíblicas. Então, Paulo discute ali a questão da força da lei, né? Do propósito da lei, a importância da lei, ao mesmo tempo a nossa incapacidade de cumprir a lei plenamente. Então, ali, Paulo, em Romanos 7, ele está fazendo essa discussão. Então, tem vários estudiosos ali que discutem, né, esse eu que Paulo utiliza ali, se ele estava se referindo a ele mesmo, ou se era um eu retórico, mas a grande questão é justamente essa. A lei é para deixar claro a nossa incapacidade de cumprir a vontade de Deus completamente. Por isso que ele termina dando graças a Deus
no final do capítulo. E Pedro estava naquele processo ainda, né? E, como todos nós, né? No processo de ter o nosso caráter aperfeiçoado. Então, esse processo segue a vida toda, né? E Jesus vai trabalhando na vida de Pedro, trabalhando, a gente percebe até mesmo depois, né, quando Pedro escreve sobre Paulo, né? Eu tinha um professor no seminário, ele dizia assim, quando Pedro fala sobre Paulo, a gente aprende mais sobre Pedro do que Paulo. Então, até quando Pedro revela ali, poxa, Paulo escreve umas coisas difíceis de entender, a gente percebe que ele ainda estava nesse processo de ser aperfeiçoado por Deus, né? Então, a relação basicamente é essa. A lei de Deus é boa, mas ela vem para revelar a nossa incapacidade de cumprir essa lei completamente. E a gente só consegue, a gente só é habilitado a, de alguma maneira, responder positivamente por causa do Espírito Santo que habita em nós. Então, o Espírito Santo veio para nos capacitar a cumprir a vontade de Deus. Boa. Eu acho que ali, assim, eu entendo ali, né? Entendo que nessas duas situações, tanto Paulo como Pedro são sinceros, né, em dizer que seguem a Cristo, que praticam, né, o cristianismo fielmente, né? E não conseguem cumprir suficientemente bem por causa do pecado que habita em nós, humanos, né? Então, a intenção, quando Pedro falou que jamais negaria Jesus, né, quando Jesus fala sobre ele ia negar 3 vezes, a intenção é das melhores possível, né? E a nossa vida é assim, nós temos que ter sempre isso na cabeça. Nós temos o tempo todo de buscar intencionalmente as melhores práticas do Evangelho na nossa vida, né? Mas sabendo que podemos cair por causa da natureza pecaminosa, né? Eu acho que isso o Paulo deixa muito claro no texto dele, essa questão. Ele busca, ele faz, né, o que não quer. Como é que ele faz lá? Como é que é a famosa frase lá? O que eu quero, eu não faço, né? O bem que eu quero, eu não faço. E aquilo que eu não quero, isso sim é que eu faço. Isso é a briga entre o espiritual e o carnal, né? Nos dias que a gente vive, que ele viveu, os dias que a gente vive hoje. Então, a nossa intenção, ela tem que ser verdadeira. Eu acho que aí parte, no entender, é isso. Nós temos que o tempo todo buscar sermos corretos e pecarmos não intencionalmente. Esse é o problema. A gente se acostumar com o pecado, né? Intencionalmente continuar pecando. Eu acho que aí que está o erro. Né? A gente precisa pecar de forma não intencional, por causa da natureza nossa natural do ser humano. Então, eu acho que é isso que é o caminho. Ok? Aí tem uma pergunta, né? Por que os cristãos que são capacitados de forma sobrenatural pelo Espírito Santo ainda precisam lutar para fazer o que é certo? Comparando Paulo e Pedro com a gente, nós somos uma formiguinha, né? Uma poeirazinha cósmica em relação à intimidade com Deus, em relação a ser usado por Deus, mas mesmo assim eles caíram, né? Então a pergunta está aí: por que cristãos que são capacitados de forma natural, sobrenatural, pelo Espírito Santo, ainda precisam lutar? O Davidson consegue escrever aí, Davidson? Responde para nós. Consegue, ele escreveu alguma coisa? O pastor pediu para você, Davidson, escreve alguma coisa, ele escreveu alguma coisa. Ele a Cris está aí, a Cristiane? A Cris está por aí? Ele está presente ainda. Estou aqui. Presente. Então, fala aí para nós. Responde essa pergunta para a gente. Estão capacitados por o Espírito Santo ainda caem, que é humano, ser humano. Enquanto somos ser humanos, somos imperfeitos. Só mesmo na glória para sermos perfeitos e não precisarmos cair mais. Aí vamos ser perfeitos, à altura de varão perfeito. Até chegar lá, sujeito a erro, sujeito a pecado, sujeito a cair em qualquer momento. O Deus respondeu aí, por causa da nossa natureza pecaminosa. E eu trazendo para a nossa aplicação, enquanto pessoas que estão à frente, né, o pastor à frente na condução da igreja, a gente à frente
ajudando aí nos momentos do culto. Eu vejo que essa frase aí, essa pergunta, acho que ela até que pesa um pouco até mais para nós, né? Quando você está lá como vitrine, existe aquela falsa visão das pessoas de que a gente é mais santo do que eles, que a gente erra menos, que a gente peca menos, que a gente faz menos coisas erradas, e a gente sabe que não é verdade, né? E às vezes a gente carrega nos nossos ombros uma responsabilidade maior do que muitas vezes aquele irmãozinho que está lá com a gente, mas está às vezes participando do culto numa outra esfera. E aí eu vejo que a gente é tão pecador e tão necessitado, e esses momentos que a gente tem, esses poucos momentos, gostaria até que a gente tivesse mais, mas a gente entende a agenda de todo mundo. Esses poucos momentos que a gente tem para ministrar um ao outro e ser reministrado, eles são valorosos, porque assim, a gente sabe dos nossos erros, dos nossos pensamentos maus, das nossas intenções más, a gente sabe o que a gente acha um do outro, né? Mas às vezes a gente não verbaliza, mas olha para o outro e já tem algumas cismas, alguns desejos de não participar nisso ou naquilo com aquela pessoa, e são as nossas limitações, como a Cris disse, somos humanos, somos imperfeitos, e por mais que a gente vire e fale assim, eu sou uma pessoa sem preconceito, é mentira, todos nós temos algum nível de preconceito, seja ele brando, seja ele mediano, ou seja ele muito exacerbado, todos nós temos, todo ser humano tem. Esse bichinho do pecado, se não fosse o Senhor aí ter morrido na cruz do Calvário, para nos livrar dele, e a gente só vai ver a cura definitiva lá na glória, se não fosse assim, se não fosse o Senhor ministrando aos nossos corações com esse Espírito Santo todo dia, nos dando esse sentimento de arrependimento do que a gente faz, sei lá, meu irmão, acho que a gente chegaria estapeando na hora que a gente não concorda, chegaria dando a voadora um no outro porque não quer daquela maneira, e mesmo a gente sendo do celeiro de Cristo, a gente faz igual o povo de Israel fazia, né? Uma hora a gente está reclamando porque não tem água, outra hora é porque o maná que eu guardei a mais apodreceu, e aí a gente vai no caminho do deserto. Se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, nós seríamos de fato consumidos, porque a gente é reclamão demais, a gente é pecador demais, mesmo a gente sabendo que a nuvem do Senhor está nos guiando, a coluna de fogo está ali, mesmo a gente vendo as coisas do Senhor acontecendo nas nossas vidas, né, até trazendo as outras questões anteriores aí, a gente faz tanta coisa errada que depois a gente vira e para e pensa assim, poxa, era a hora de eu testemunhar, mas eu não testemunhei, era a hora de eu pregar, eu não preguei, eu deixei o serviço falar mais alto, eu deixei a opinião de um ateu falar mais alto, eu deixei a opinião de um esquerdista, um direitista falar mais alto do que o próprio Deus. E aí eu pelo menos fico envergonhado quando eu perco a oportunidade, e às vezes a gente vê Deus ser motivo de chacota na boca dos outros, e às vezes não é para entrar na guerra da discussão filosófica nem nada não, é só para a gente testemunhar e dizer assim, apesar de todas essas opiniões contrárias, eu ainda sigo ao Senhor, eu prefiro seguir os passos de Jesus. É o testemunho mais sincero que a gente pode dar, e às vezes nem isso a gente faz, então a gente deveria, eu fico pelo menos envergonhado quando eu não tenho essa não é chamar de coragem não, essa intrepidez às vezes não é nem entrar no discurso político da coisa, nem no discurso filosófico das coisas, mas é deixar claro o testemunho da gente como cristão, né? Eu que trabalho em ambientes que são de educadores, a gente sabe que todos têm uma posição marxista, todos têm uma posição de extrema esquerda, ou alguns poucos lá de extrema direita. A gente vê que são pessoas que estão no mundo mesmo, e ao mesmo tempo que estão no mundo e que se dizem sábios, são pessoas que seguem a opinião um do outro aí, e a gente se posicionar como cristão, mesmo que não seja para dar uma opinião categórica, teológica ou filosófica que seja sobre algum ponto, deixar claro quem é o Deus que a gente serve. E às vezes quando a gente não aproveita essa oportunidade, eu pelo menos, Marconi, eu fico envergonhado. Às vezes chego na minha casa e falo, poxa vida, no outro dia o que vão pensar de mim, o que vão falar de mim lá, não só de mim, né? O que vão pensar do meu Deus, o que vão pensar de Jesus aí que eu não defendi. E aí, trazendo para essa pergunta em específico, a nossa natureza humana e a gente considerar que a gente é pecador também não pode ser
uma desculpa, uma espécie de bálsamo para a gente não se posicionar, né? Para a gente falar assim, então, eu vou mudar. Eu errei hoje, mas daqui a pouco eu vou mudar, amanhã eu vou mudar, eu vou dar um jeito de melhorar a minha condição, de mudar essa minha forma de agir, essa forma de pensar. Acho que a gente tem que aprender, principalmente a gente que é vitrine aí, de certa maneira, se posicionar e não ter medo, não ter vergonha. E agora que a gente não está mais naquela condição de Pedro, o Galo já cantou para a gente também. O Galo já cantou, a nossa ficha já caiu, a gente tem que se posicionar. O tempo todo se posicionar. E a gente, a gente vive os últimos dias, né? O Galo daqui só canta uma vez. Não é o Atlético não, viu, da camisa aí do... Não é o Atlético Galo que tá falando, é outro Galo, tá bom? Esse Galo aí já não canta bastante. Na realidade... Aí, Opa, foi mal. Pode, Eric. Quer participar? Pode falar aí. Rapidão, na verdade eu lembrei aqui, como novo de presbiteriano, eu lembrei que foi do primeiro ponto do calvinismo lá, né, depravação total. Então, eu acho que realmente a nossa natureza, ela vai tender para o pecado, cara. Se a gente realmente se a gente não tiver ali firmado mesmo na palavra, mesmo firmado na palavra, eu acho que os deslizes, eles vão acontecer. Eu lembro na escola dominical, há anos atrás, quando a professora, ela deu a definição de pecado, a irmã Helena, o Marquinhos Alé, vão lembrar agora, ela falou que pecado era errar o alvo, ela definiu como pecado é errar o alvo, e realmente, muitas vezes nós vamos errar o alvo, muitas vezes nós vamos pecar, muitas vezes não, todos os dias, mas a nossa natureza, realmente, eu entendo que ela tende para o pecado, a todo momento ela vai tender para o pecado, e muitas vezes, quando a gente faz tudo certinho, mas na hora que a gente dá um vacilo, é impressionante como as pessoas estão nos observando, é impressionante, eu estava falando com a Rafaela essa semana, é impressionante quando nenhum deslize seu, cara, às vezes alguém até comenta, vigia, varão, fala alguma coisa brincando assim, mas, tipo, te dando um puxão de orelha, quando você vai brincar, alguma brincadeira de time, alguma coisa, igual o Marquinhos falou, alguma brincadeira, você dá um vacilo e os caras na hora não te chamam a atenção. Então, é impressionante como nós somos observados a todo tempo. Eu acho realmente que a nossa natureza, ela é pecaminosa, nós sempre vamos tender para o pecado, e se não é a graça de Deus, se não é a misericórdia de Deus, nós estamos perdidos mesmo. E é isso aí. Muito bem. Beleza, obrigado, Eric. Na verdade, Jesus ainda não removeu nossa natureza pecaminosa, né? Essa natureza vai ser removida quando a gente chegar na glória. Mas ele deixou o auxílio, né? Deixou o Espírito Santo para nos ajudar nessas lutas diárias aí contra o pecado. Olha só o que 1 João 1, 7 e 9. Vou ler aqui para vocês. Diz aqui, ó. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, o texto vem nos ajudar com a conclusão, né? O pecado existe, nós ainda iremos lutar e estamos lutando ele até a vinda de Cristo, mas o Espírito Santo é o nosso ajudador. Então, a gente precisa não cair na frequência, né? Vamos dizer assim. O problema do pecado, na minha opinião, é isso, é a frequência e o que isso pesa para você. Se isso aqui não me incomoda, aí que está o perigo. Né? Nós precisamos ser incomodados, sim, pelo Espírito Santo o tempo todo, pedindo a Deus que nos incomode, que traga à tona aquilo que possa estar escondido, que a gente possa estar praticando, e o nosso ego, o nosso corpo achando que é normal, para a gente caminhar, né, com Cristo e melhorando a cada dia. Então, dentro desse assunto, é a última pergunta, né? Se falhas ocasionais ou frequentes,
em face ao pecado são inevitáveis, como João disse aqui, né? Qual seria, então, a melhor resposta de um cristão a este fato? Como devemos aplicar isso em nós mesmos, né? Vamos até aí primeiro. Qual seria, então, a melhor resposta do cristão para esse fato e como devemos aplicar isso a nós mesmos? A Cris está aí? Estou sim, continuo aqui com vocês. Então vamos lá, Cris, nos ajuda aí. Vamos Vai. reporta a pergunta para eu poder assimilar um pouco. Vamos melhor. lá. Então a gente entendeu que as falhas ocasionais com o pecado, né, ou frequentes, face ao pecado, são inevitáveis, né? A gente viu aqui. Qual seria, então, a melhor resposta de um cristão para esse fato? Como devemos aplicar isso a nós mesmos? Eu acho que uma busca, né? Uma busca à santidade, já que somos pecadores, estamos sujeitos ao pecado dia após dia. O que nós temos que buscar é a santidade, é buscarmos ter essa intimidade com Deus, que ela é que vai nos afastar do pecado, ela que vai nos dar condições de podermos mantermos uma vida mais íntegra diante do Senhor. Ok. Deu uma falhada aqui, mas eu entendi certinho. Agora é o seguinte, para a gente finalizar um pouco, então, essa nosso raciocínio, aí que está o puxão de orelha, né? Essa última perguntinha aí da 6. E como devemos aplicar isso para com os outros? Porque aí que está o cerne da questão. A gente preocupa muito com a nossa vida, né? Nossos pecados, mas e o pecado do outro? Que a gente, inclusive, costuma comparar entre ser grande ou pequeno, dependendo do tipo de pecado que aquela pessoa está cometendo, né? Como a gente deve lidar com isso, então? Com o pecado do outro. O pecado do outro é muito maior do que o nosso. Cara, esse negócio Massa, vamos lá, de colocar amor é difícil, né? Mas, assim, a nossa tendência humana é fazer isso mesmo, achar que a mentira do outro é maior do que a nossa é mais branda, que a traição do outro é uma traição que não tem jeito, mas a nossa deve ser perdoada, que a forma de lidar dura do outro é sempre muito dura e que a nossa forma de lidar dura, ela é coisinha de neném. E a gente precisa aprender com Jesus mais uma vez, né? O cara está sendo açoitado, o cara está indo para a cruz pelo pecado de todo mundo, e aí mesmo lá, né, ele fala assim, olha, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem, e aí eu vou morrer por causa do amor que temos por esses seres humanos. E agora, assim, aplicar isso não é simples, é difícil, né? Somos seres humanos e a gente tende a achar que o pecado do outro ele é mais terrível e mais impregnado de situações maléficas do que o nosso, né? E aí, na realidade, é tudo igual. Então, para Deus não tem pecadinho, pecado, pecadão, é tudo pecado, e a gente tem que... E fora que a gente faz classificação de pecados, né? Então, matar, roubar, estuprar, é pecadão. Aí falar uma mentirinha é pecadinho, dá para perdoar, né? E aí é tudo pecado, é tudo gente sem vergonha, é tudo necessitado de Deus, e a gente precisa aprender a condicionar a nossa mente em muita oração, em jejum, em meditação na palavra de Deus, em exercício da fé, né? Exercitar a fé, porque às vezes a gente está orando, está lá no quarto trancado, aí tá enchendo lá de conversa com o Senhor, mas não vai para a rua exercitar a fé, conviver com todo mundo, mostrar para as pessoas que a gente é ser humano, que a gente é pecador igual a todo mundo, mas que existe a esperança em Cristo Jesus. Então acho que exercitar a fé, exercitar o cristianismo, além da oração, além da meditação, é um bom plano aí para poder seguir os passos de Jesus, né? Tentar exercitar a fé o máximo possível. Show. E aí eu quero encerrar só no livro de Tiago, se a gente se puder abrir lá, Tiago capítulo 1, do versículo 12 a 15. Para encerrar essa questão, vocês estão me ouvindo aí? Sim. Parece que travou tudo aqui. Aqui tá beleza. Então tá bom, vamos lá. Então Tiago 1, do versículo 12 a 15 diz o seguinte:
Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então, assim, esse texto resume bem qual que é o processo, né, de pecado, como a gente precisa colocar em prática essa luta contra o pecado, principalmente do versículo 14 em 15, né, que fala uma sequência, né, tudo começa por uma pequena cobiça. Até então, isso não é pecado, né? Passar pela sua mente, mas a cobiça gera o querer fazer, né? E aí, depois de consumado, vem o pecado. Então, isso que eu tenho para a minha vida, sabe? Se policiar o tempo todo com os pensamentos, com as ações anteriores aos fatos consumados, né? Eu acho que é ali que a gente tem que se preocupar. Pedir ao Espírito Santo que nos revele nessa hora, nos incomode nessa hora, na hora que vem os pensamentos maus, na hora que vem os julgamentos, né, em relação ao pecado do outro, antes que eu tome aquela ação de falar, de agir, né? Então, esse é o nosso papel, essa é a nossa luta, né? Tem que ser nesse âmbito aí. Lá na empresa a gente tem um controle lá de compras de varejo, né? E aí a gente tem assim, os que estão comprando há mais de 5 semanas, há mais de 8 semanas, e os que não compram, certo? Os de 8 semanas já saiu, esses aí nós já perdemos eles. Então o que a gente faz? A gente age em cima dos de 5. Ou seja, preventivamente, aqueles que têm 5 semanas que não compram, nós vamos agir em cima deles. Então é assim a nossa vida também, diária, já que o pecado a gente vive, né, nesse mundo e não estamos 100% livres, a gente precisa agir na prevenção, com o auxílio do Espírito Santo, né? Policiar a nossa mente o tempo todo, aquilo que está nos incomodando, aquilo que está nos levando para um caminho que não é correto, que está nos incomodando, é ali que a gente tem que pôr o freio, né? Porque depois que consumou, aí sim, a gente perdeu o controle. Amém, irmãos? Mais alguém quer dar alguma participação? Amém. Amém. Oh, eu ouvi o Davidson dizer amém. Ouvi, não, eu li. É a Cristiane, amém. 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 Alguma consideração final sobre o estudo, pessoal? Eu posso dizer... Pode falar, quem ia falar, depois eu falo. Essa recomendação final ali, né, da cartinha, que a gente mesmo escreve para a gente, né? E aí, qual que é o conselho ali? O conselho é o seguinte, essa carta vai precisar ser aberta todos os dias, né? Precisa enfrentar o fracasso, a decepção dessa maneira, saber que a gente vai passar pelo fracasso, que o fracasso faz parte da caminhada. A grande questão é como é que a gente vai reagir quando isso acontecer, né? O grande desafio é esse. Então, a gente vai fracassar, a gente vai pisar na bola, a gente vai errar, mas como é que a gente vai reagir quando isso acontecer na nossa vida? Se a gente vai, por um lado, né, deixar a comunhão, querer encobrir a situação, ou se a gente vai procurar resolver da maneira correta, né? Mais alguém quer contribuir aí com a finalização aí do estudo? O Eric não aguentou o horário do lanche, não. Ó. Já tá mandando ver, né, Eric? Tô vendo daqui, rapaz. Depois você põe todo mundo na tela, Marconi, tira um print. Tá, eu vou parar a apresentação aqui, que aí dá. Só um instantinho. Só um comentário final. Eu acho que o fracasso, a frustração, acho que ela faz parte da nossa vida, né? Eu acho que, nesse sentido do pecado,
realmente dói quando você percebe que você deu um vacilo assim, você, pô, vacilei. Isso, nossa, isso dói demais. Você fica, nossa, você fica muito bravo contigo mesmo. Então, eu acho que as nossas respostas a esses fatos, eu acho que tem que ser mesmo a confissão, confessar a Deus dos nossos pecados, e buscar, orar, pedindo a Deus que nos ajude, que nos dê sabedoria, para que a gente possa viver uma vida diária de santidade. Acho que o deslize ele vai acontecer, mas ele não tem que ser algo rotineiro, né? Tem que ser aquele acidente mesmo. E orar, pedir a Deus para que Ele possa nos dar sabedoria, para que a gente possa seguir nessa caminhada aí. Amém, amém. Pô, eu não consigo colocar todo mundo não, que ele divide só no formato holofote, que é a pessoa que estiver falando ele leva para frente, ou então no formato blocos, aí ele escolhe 4 aí por conta dele. Aí eu vou fazer o seguinte, liga o microfone de todo mundo aí, que aí vamos ver se ele seleciona mais aqui. Eu não sei se ele está selecionando aleatoriamente. Vou alterar aqui os formatos de tela para ver. Obrigado. Obrigado. Ok. Vocês estão vendo esse pequenininho aí? Deixa eu tirar. Eu fico de 4. Eu vou fazer. Tá, deixa eu fazer alguns prints, depois eu distribuo com várias montagens, tá bom? Vocês vão ficar famosos, hein, gente? O que é isso? Rolando demais. Eu estou super Boa. conectado. Chama a Rafa para sair aí na. Oi. Aí, ó. Tô salvando mais um print. Agora quer ver? Tem pouca gente, então tem pouca gente. O Davidson apareceu aí, ó. Deixa eu só falar um negócio. Davidson e Marcelo apareceram mesmo. Tá. Tem pouca gente na sala. Aí o que eu vou fazer? Dando por ordem alfabética aí, só não vou conseguir ver o Davidson e a esposa, porque não tá com câmera, né? Mas os que estão, eu vou dar. Ele colocou o Cora aí, apareceu. Acabou de aparecer, rapidão. Ah, não, beleza. Liga então aí, porque vamos fazer o combinado. Quem tá falando, ele escolhe aqui para ficar na frente de todo mundo, né? Aí, começando por ordem alfabética, aí o Adel que faz uma consideração final antes da gente orar e talvez cantar mais um cântico. Aí eu vou salvando os prints por consideração final, tá? Dá um Deus abençoe, eu gostei de te ver, o que você achar que é interessante aí. Pessoal, maravilha. Eu acho que a gente pode, né, dependendo da situação da caminhada aí, se o presencial não retornar em breve, aumentar a frequência dos encontros, né? Isso é muito bom, é sempre muito legal, rever os irmãos, estar juntos, estar vendo que as coisas estão caminhando. Então, é só deixar isso aqui. A gente tem um conselho, hoje teve reunião dele, a gente orando pelos irmãos e buscando de Deus aí direção. Então, caso os presenciais não retornem, a gente aumentar a frequência desses encontros aí, que é muito demais. Todo mundo concorda, galera? Amém. De repente a gente marca um por semana e vai aí atualizando aí esses estudos nossos para poder a gente ir ganhando comunhão aí online. O próximo é na lista, então, fazer as considerações finais para a gente. Peraí, tirei aqui. Cristiane. Muito bom ver vocês. Deu para matar um pouquinho a saudade da igreja, da família, né? E que Deus possa abençoar todo mundo. Podemos sim continuar nesses encontros aí. Vai ser muito bom. Fortalece a nossa fé, nos ajuda a continuar caminhando. Amém. Amém. Próximo aí, Davidson e Marcela. Boa noite, pessoal. Prazer com vocês novamente. Boa noite, gente. Deus abençoe vocês todos. Amém. Deixa eu ver aqui na próxima. Eric e esposa. Boa noite, pessoal. Boa noite. Para a gente
muito gratificante aí matar a saudade. A gente está um pouco distante, mas a gente sente muita falta dessa comunhão aí que nós temos com todos vocês. E foi muito bênção, cara. Eu acho que tem que continuar assim. Foi bom demais matar a saudade, compartilhar da palavra com vocês. É isso aí, morrendo de saudade. Quando estiverem por aqui, vem fazer uma visita pra gente. Estão podendo por enquanto, não. Gigi Melo? Quem é Gigi Melo? Marcela. Pois é, quem é Thalita? Thalita Oliveira. É o David, é a Fabiana, é a Thalita Oliveira. Thalita Oliveira sou eu, velho. O meu computador ele é corporativo. Aí a menina configurou, cara, meu computador e colocou o perfil dela lá na conta do Google. Nós vamos te chamar agora só de Thalita. Ah, é? Ô, Marcela, você conseguiu fazer junto com seu esposo? Faz a sua consideração, tá bem? Então, tava morrendo de saudade de todo mundo. E é sempre bom, né, gente, estudar a palavra juntos, que realmente a gente possa colocar em prática tudo que a gente aprendeu hoje. E que novos encontros possam acontecer. Amém. Marcos e família. Liga o microfone. Tô operando. Trouxe um reforço aqui do cunhado aqui, da futura cunhada. Tirando a camisa do Cruzeiro, vocês estão bonitos aí na imagem, tá? Desculpa, é do Galo. Falei errado. Tirando a camisa do Galo, o resto tá bom. É casa de crente, aqui é uma loucura. Mas aqui, eu acho que foi bom a gente poder ter esse momento aí de comunhão, que nós possamos ter outros, né? E Deus possa estar abençoando cada um de vocês aí, dando saúde, que vocês se guardem, não saiam, fiquem dentro de casa. Deus abençoe todos vocês aí. E confiante que nós vamos passar por tudo isso aí, dando glória a Deus. O Senhor é conosco. E se Deus é conosco, né, não há o que temer. Isso é uma música. Ô, Alexandre, quer falar, Alexandre? Chegou depois? Bem depois, né? Mais bênção, não queria ter participado, mas não foi possível, mas vai ter próximos aí. Saudade de todo mundo. Deus tem nos abençoado grandemente nesse ministério aí. Mas a próxima aí a gente vai estar junto nessa, com certeza. Amém. Agora com vocês, Thalita Oliveira. Sacanagem, velho, sacanagem. E pior que eu tentei configurar aqui, não consegui antes da tempo aqui, cara. Já fez, pegou sua carta lá para poder entrar para a membresia? Já, pastor? Tem lá aquele documento para preencher. Bom, pessoal, é um prazer mesmo poder falar com vocês de novo. A única coisa que eu quero é na hora que voltar tudo ao normal aí, cara. Primeira coisa é marcar um churrasco, pelo amor de Deus, cara. Opa! Todo mundo abraçar e beijar, porque, pelo amor de Deus, cara, é difícil demais ficar longe. Mas, estamos aí, firme, e que Deus abençoe todo mundo. E acho que daqui a um tempinho, essas coisas já voltam tudo ao normal. E a gente vai poder se abraçar novamente aí. Abraço em todo mundo, tá? E é Fabiano, tá? É sacanagem, hein? Olha aí. Pede pelo iFood, né, cara? A gente viaja todo mundo pra lá, ué. Opa! Tem que comprar passagem agora que as passagens estão baratas. É isso aí, cara. Abraço. Bom, então eu dou minha consideração final também aí. Que bom poder rever vocês, tá, pessoal? A gente vai ficando em casa, já são 10, hoje são 11 dias, né? Desde que houve aí, pelo menos na cidade de Betim, a paralisação total. Eu estou trabalhando igual louco, porque eu mexo com a EAD lá da prefeitura, e o EAD não trabalha mais ainda nesse tipo de momento. Mas está sendo um momento de aprendizado também, mas que bom poder rever os irmãos, que bom poder estudar um pouco a palavra do Senhor com vocês, e vão marcar aí, se todo mundo puder, a gente combina lá no grupo de WhatsApp um horário, né, esse central aí nosso, uma vez por mês,
ele era no último sábado do mês, mas acho que a gente pode adiantar os estudos. Eu só precisaria sair daqui agora fechado com quem poderia conduzir o próximo estudo. Aí eu passo o do anfitrião, tudo certinho. Só levantar a mãozinha quem quer aí desse grupo, que já fica organizado. Aí o restante pessoal que entrar depois. Ó, bom, hein? Marcela e Davidson trabalhando. Opa, sensacional. Alguém aí? Você vai fazer então, Marco, o próximo? Joia, então o terceiro estudo a gente marca para o próximo sábado. A gente só combina um horário então, se vai ser esse horário mesmo ou se vai ser outro horário, tá? Aí a gente combina lá no grupo o melhor horário, aí eu chamo de novo. A ferramenta que eu tenho disponível, gente, é o Meeting, que aí eu tenho ela corporativa, posso usar a qualquer momento. O Zoom, ele é mais fluido, mas eu não tenho conta corporativa dele. O Zoom aceita só durante 40 minutos uma reunião com mais de 3 pessoas, com mais de 2 pessoas. O Google, o Teams, eu não tenho, porque ele também é corporativo, mas se vocês tiverem achado que o Google Meeting aí foi ideal, é só me falar que eu abro nele de novo, sem problema nenhum. Vocês acham que dá para usar o Meeting mesmo ou quer tentar outro depois? Acho que o Meeting ficou legal, não ficou? Bom. Ok? Então, joia. Então eu vou abrir outra reunião depois no Meeting e aí a gente só combina o horário. O próximo então é o Marcos. O material tá lá, tá, Marcos? De liderança, tem no grupo, no Facebook também tem. Lá dos GECOIS, tem esse material todo e tem o de anfitrião, mas eu te mando também se você precisar. Sem problema nenhum, tá bom? A gente pode postar com antecedência agora para o pessoal poder dar uma lida, uma meditada, já que está todo mundo com mais tempo do que deveria. Aí dá para estudar os textos, meditar, orar bastante e fazer os microfones ficarem ensurdecedores de tanto querer dar opinião. Boa. Vamos cantar um cântico final aí, meu amigo, para a gente poder encerrar e a gente faz uma oração e podemos desconectar? Quem vai fazer? É o Marcos aí, ó, Marcos e família. Agora você tem muito cantor aí. Liga o microfone, Marquinhos. Liga o microfone, Marcos. Tá desligado ainda. Tá desligado. Alguém gostaria de sugerir uma canção? Meu amor não vale. Não, quer não, deixa não. Escolhe então. O Adel falou teu amor não falha aí, só. Vai, menor isso. Tem áudio lá? Ou só para descontrair, eu ia falar, existe um grande clube na cidade, mas pode ser teu amor não falha. Eu acho que nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, meu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda, o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me ama. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Forte profunda, tua presença vem me amparar. Teu amor não falha.
se abraçar, seu amor não falha. Não falha não, tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda, o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se endurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me ama. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Faze tudo, opere para o meu bem. 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 Tudo, opere para o meu bem. Faze tudo, opere para o meu bem. Tu és o mesmo, tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda, o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se endurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me ama. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Aleluia! Amém. Ô, pessoal, motivos de oração para a gente encerrar então, fazendo uma oração pelos motivos, e aí a gente desconecta e continua na nossa vida dentro de casa. Eu acho que o primeiro motivo é justamente esse, né, Marconi? Essa convivência dentro de casa, né? A gente tendo que reaprender aí a conviver, né? A passar dias, né, dentro de casa uns com os outros, para que Deus abençoe aí esse reaprendizado nosso. Amém. Mais motivos? Livramento. Ninguém pega esse vírus, em nome de Jesus. Amém. Mais motivos? A gente pode orar também para que Deus dê sabedoria para os nossos governantes, né, para que eles possam conduzir a nossa nação da melhor maneira possível, assim conforme a vontade do Senhor nesse momento em que exige grandes decisões, né, decisões importantes. Verdade. Eu falando aí em nome da minha esposa e a Poliana, agora que são autônomas também, que Deus nos dê um norte, né, gente? Porque as contas vão chegar e não tem arrecadação, e aí fica uma coisa complexa, né? Então que Deus aí mande algum tipo de sustento, algum refrigério aí nesse momento de finanças complicadas que a gente vai passar, né? Com essa crise, com essa pandemia, com tudo isso. Mais algum motivo? Fechou nesses 4? Então, estou colocando aí no chat aí para a gente poder orar, tá bom? Vamos orar então? Aí pedir alguém que conduza a oração aí, a gente concorda? Pode ser você, Eric Braz, junto com sua esposa? Então tá aí no chat aí, se você quiser lembrar, e a gente concorda com você, a gente vai fechar o microfone, só acompanhar a sua oração, tá bom? Amém. Então esses aqui, esses 4.
quatro. Amém. Senhor, nós somos gratos a Ti, Deus, porque Tu és maravilhoso e bendito, ó Pai. Nesse momento nós queremos te agradecer pela Tua bondade, nós queremos te agradecer porque Tu és fiel, nós queremos te agradecer porque o Senhor tem cuidado de nós, ó Pai. A todo tempo o Senhor tem cuidado das nossas vidas, o Senhor tem nos abençoado, mesmo nós não sendo merecedores, ó Pai, o Senhor tem cuidado de nós. Nesse momento, ó Pai, nós estamos aqui 4 pedidos de oração, te pedimos em nome de Jesus, ó Pai, que nesse momento que nós estivermos nas nossas casas, nós possamos reaprender um pouco mais, reaprender sobre a Tua palavra, nós possamos reaprender mais do Evangelho, nós possamos estar, Pai, em contínua oração, em contínuo aprendizado com as nossas famílias, nós possamos meditar na Tua palavra. Nós sabemos que por detrás de tudo isso o Senhor tem um plano, a Tua vontade, ela não pode ser desfeita porque Tu és Deus, ó Pai, a Tua vontade, ela é soberana em nossas vidas, ó Pai. Por isso nós confiamos em Ti, ó Pai, nos dê sabedoria. Deus, nós te pedimos que o Senhor possa nos livrar, ó Pai, desse mal que vem assolando todo mundo, ó Pai, que o Senhor venha nos livrar em nome de Jesus, a nossa casa, os nossos familiares, ó Pai, aquelas pessoas que estão mais vulneráveis, ó Pai, os idosos, as crianças, que o Senhor venha livrá-los, ó Pai, em nome de Jesus. Nós pedimos que o Senhor nos dê sabedoria, Pai, dê sabedoria também aos nossos governantes, ó Pai, nesse momento em que já começa a se inflamar, ó Pai, a esquerda e a direita, ó Pai, já começa a haver aquela briga desnecessária, ó Pai, nós pedimos que o Senhor possa dar sabedoria aos nossos governantes, que o Senhor possa, Deus, em nome de Jesus, abençoar que eles possam tomar decisões corretas, que eles possam tomar decisões, ó Pai, que venham, de certa forma, contribuir para o bem da nação, ó Pai. Nós pedimos, ó Deus, por aqueles irmãos que são autônomos, ó Pai, aqueles irmãos que não têm aquela renda fixa, tem aquela renda variável ali no mês, ali, ó Pai, e como nós estamos em casa, nós estamos mantendo as nossas famílias em casa, nós pedimos que o Senhor possa, Deus, de certa forma, dar um refrigério para esses irmãos, que o Senhor possa, de certa forma, cuidar desses irmãos, ó Pai. Nós sabemos que Tu és fiel, ó Pai, mesmo nós sendo infiéis, Tu permanece fiel. Então, nós confiamos em Ti, te pedimos que o Senhor possa trazer, Deus, um refrigério aos nossos irmãos, e que o Senhor venha de cuidar de todos nós, ó Pai. Que o Senhor venha nos abençoar, nós possamos ter sabedoria para lidar com essa pandemia, ó Pai, algo tão novo para as nossas vidas, ó Pai, algo tão novo para essa geração. Nós pedimos que o Senhor venha confortar o coração daquelas pessoas que vão perder entes queridos. Nós sabemos que muitas pessoas terão perdas, ó Pai, mas nós pedimos que o Senhor desde já conforte o coração, ó Pai, desde já o Senhor possa, Deus, abençoar, Deus, essas famílias, ó Pai, e trazer refrigério na vida delas, ó Pai, em nome de Jesus. É o que nós pedimos, ó Pai, que o Senhor venha abençoar a Tua igreja, ó Pai, que nós possamos, como igreja, nós possamos crescer nesse momento, como igreja, Deus, a Tua palavra possa ser propagada por muitos e muitos irmãos, ó Pai, por muitas e muitas pessoas possam se render aos Teus pés, ó Pai. Nós sabemos que momentos como esses, ó Pai, pessoas sempre buscam na fé um conforto, um refrigério, ó Pai. E nós confiamos, nós acreditamos que o Senhor vai trazer o refrigério e que vidas também serão salvas, ó Pai, nesse momento. Em nome de Jesus, nós somos gratos a Ti, te agradecemos por esse momento, eu te agradeço pela vida dos nossos pastores, dos nossos líderes, ó Pai. Te agradeço pela 8ª igreja, que o Senhor venha abençoar toda a liderança, venha dar sabedoria para que as decisões que forem tomadas sejam decisões que vão de acordo com a Tua palavra, Deus. Em nome de Jesus, amém. 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 Um abraço, então, pessoal, para todo mundo. Fiquem com Deus, viu? Boa noite, bom descanso. Tchau, tchau. Valeu, galera. Forte abraço. Tchau, tchau. Último movimento, hein? Vou interromper a gravação aqui agora. O que ficou gravado, ficou. O que não ficou, não grava mais. Eu